Fala galera, professora Gabi aqui na área e finalmente entramos no mundo do podcast com mais um gole de café e educação. Eu e a nossa turma, nossa trupe aqui, o Thiago Mendonça e o professor Ederson, viemos aqui para falar um pouquinho de vestibulares com vocês. Para você que vai prestar algum vestibular, o Enem, FUVEST, Unicamp, neste fim de ano, que está pleiteando aí vaga nas universidades ou descontos pelo FrioUni, hoje a gente começa uma nova empreitada para trazer mais conteúdo, criticidade, informação, notícias e um bate-papo de forma tão despojada e leve aqui. Quero apresentá-los aqui, essa equipe maravilhosa, essa parceria, para que vocês nos conheçam um pouco mais e começar, né, gente? Pode começar, professor Thiago. E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com todos, uma companhia maravilhosa aqui, Gabi, Derso. Sou professor na área de exatas, gosto muito de estudar um pouco da estatística das provas, então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também. É um prazer absurdo estar aqui nessa companhia e bora bater um papo. Bom, eu sou o professor Ederson, formado pela UFOP, né, em História, mas a gente atua também nas outras áreas de Ciências Humanas e é bem bacana, né? Um projeto diferente, uma coisa diferente para a gente estar aqui, levar informação, conteúdo, dica de estudos, né? A gente vai buscar e abordar bastante coisa bacana. É isso mesmo, assim, o objetivo desse podcast, primeiro a gente propôs um canal aí sobre mais um gole de café, porque professor sem café não sobrevive, é um fato, né? Eu não vou nem comentar que o Thiago falou, eu achei uma frase perfeita, que o café é o Viagra pedagógico dos professores. É a energia que a gente precisa. É aquele gás. É isso mesmo, né? E pensando em trazer não só informações, não só falar sobre os conteúdos mais cobrados, mas que a gente consiga ter uma conversa bacana, tranquila, em outros momentos trazer temas polêmicos, gerar um pouco de incômodo, porque o incômodo faz bem, faz a gente pensar, né? Então, o objetivo, né, do podcast, deste canal, é justamente trazer para o aluno esses conteúdos de forma mais naturais, mais despojadas aí. Né? Hoje, basicamente, a gente vai falar de Enem, dessa prova Enem, né? Que é uma prova um pouco desafiadora e que o Brasil inteiro presta, né, gente? Sim, milhões de pessoas fazendo a prova. Esse ano foram 4 milhões de inscritos. Aproximadamente. Aproximadamente. E nós vamos ter aí muitas informações sobre a maior prova do Brasil, a prova que mais tem a possibilidades de aprovação, possibilidades de bolsas. Então nós vamos conversar um pouquinho de tudo isso daí, como que funciona a prova, as datas e tudo mais. Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Isso, o primeiro episódio, então, desse mais um gole de café e educação é falar de Enem. Afinal, que dia que o Enem... Quais são os dias das provas do Enem desse ano, gente? As provas, né, de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, é dia 5 de novembro, e a prova de redação também nesse dia, e aí no dia 12, né, é as ciências da natureza, Deus me livre e guarde. Melhor Socorro, misericórdia. Eu sinto muito, Titi, mas... A melhor parte da prova é o segundo dia. Não tem como me apaixonar por isso, né? Inclusive, aquela história, assim, de exatas e humanas, a gente rivalizar, por isso que a gente sentou do ladinho do outro, né, pra fazer o amorzinho, né? A união das áreas, sempre. Até porque é importante lembrar que não adianta a pessoa ir muito bem numa área e abandonar a outra também, né? É importante existir um equilíbrio, lógico que existem habilidades, a gente pode conversar mais sobre isso também, mas não dá pra gente abandonar, né? Porque eu gosto de exatas, que eu preciso abandonar também. Com certeza. E zerar em história, em sociologia. Isso é muito perigoso também, a gente pode abordar isso daqui também. E mais perigoso ainda é abandonar linguagens, porque aí não consegue fazer prova alguma, né? Quanto mais o Enem, né? Principalmente no Enem. O Enem que não é uma prova
totalmente conteudista, mas aí se a gente começar assim, a gente vai entrar na prova, né? A gente começar falando sobre isso. Tem muita coisa pra gente falar hoje. O legal que a gente fala é o seguinte, por que a gente dá importância pro Enem, né? O Enem, ele te possibilita a entrada, né, numa faculdade, numa universidade, num curso superior, ele te dá vários caminhos. É verdade. Então, assim, bom, vamos lá. O Enem, ele te dá o SISU. O que é o SISU? O SISU é o Sistema de Seleção Unificado. Então, eu quero fazer, no meu caso, História na UFOP. Na época que eu fiz, faz um tempinho já, né? Não precisa contar a idade. Preciso contar a idade, né? Mas já dá pra Acho que a eliminação tem que dar nos cabelos brancos, mas já dá pra perceber, né? Não vou falar que faz 20 anos que eu entrei na faculdade, senão eu fico muito velho. E aí é o seguinte, eu quero prestar História na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Pô, eu preciso ir lá prestar o vestibular? Não, eu faço Enem na minha cidade, né? E aí eu coloco lá naquele momento da seleção, eu coloco a opção de acordo com a minha nota, de acordo com o curso que eu escolher, eu vejo. Então você pode concorrer às universidades e institutos federais do Brasil inteiro. Isso é o bacana do SISU, né? Então, porque antigamente, né, na época que eu prestei o vestibular, por Eu ia exemplo... falar exatamente como que era. O Enem, ele não cobria as universidades. Por exemplo, nós estamos falando aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Você ia prestar uma UF, você tinha que viajar. Sim. Então, já era o funil que já é apertado, já era um funil mais apertado ainda. Porque se você não tivesse a grana para pagar um hotel, porque eram 2 dias de prova, né, para pagar o deslocamento, você já estava fora. Então, é legal que se democratizou muito. É uma forma de democratizar. Democratizou muito. É importante lembrar que, para as universidades federais, a maioria delas tinha provas específicas, né? Tinha uma prova só da UFSCar, por exemplo, tinha prova só da UFOP, uma prova só da UF. E isso inviabilizava, né? Você fazer várias provas, às vezes debatiam no mesmo dia. É verdade. Era muito inviável e muito caro também. Sim. Porque tem inscrição para todas essas provas e tudo mais. O Enem lá no começo não tinha valor nenhum, praticamente. Ele foi criado como... adicionava uma pontuação ou outra, né? Aí era um dia só de prova, 63 questões. Você fez essa prova também? Fizemos. 63 questões num dia só. Aliás, os dois falam como se eles tivessem 20 anos e eu 60. Mas não é? É da próxima. Não é? Quase. E o Enem, quando começou o processo do SISU, quando foi criado o SISU, né, usando o Enem como referência, melhorou muito, democratizou demais a inserção nas universidades. Né? Eu tenho uma história muito interessante, deixa para um próximo podcast, sobre esse processo de ingresso nas universidades, né? Porque eu fiz o UF e depois entrei na UF, passei na UF, fiz um ano de UF, Universidade Federal de Uberlândia, e depois pedi transferência. Então, né, até falo para os alunos, olha, se às vezes você não entrar na faculdade que você quer, na universidade específica que você queira, vai mesmo assim, né? Vá naquela que você conseguiu, de repente você consegue fazer um processo de transferência externa entre cursos para uma universidade mais próxima ou para aquela que você realmente deseja, né? Mas eu participei desse processo em que cada universidade tinha o seu próprio vestibular, né? E isso é real, dificultava. Então, entrando em Uberlândia, eu tive que fazer a primeira fase aqui em Ribeirão, mas a segunda fase lá, ficar em um hotel. Então, isso dificultava para aquele indivíduo. Então, já era uma forma de eliminação. O SISU veio para tentar democratizar o acesso. Contar que você pagou por essa inscrição separado. Né? Então... Eu lembro que, só pra gente... Só um dado, né? Você tem... Eu paguei de inscrição da UFOP há 20 anos atrás, literalmente 20 anos atrás, eu paguei R$100 de inscrição. E hoje a inscrição do Enem, ela não é nem isso. Então você pensa assim, R$100 é 20 anos atrás. Mas hoje você pega uma inscrição da FUVEST, tá 190 e alguma coisa. 191 a FUVEST, 192 a Unicamp. Então, ainda inviabiliza o acesso para todos, infelizmente. E o legal é que, assim,
além via SISU, ele te dá a possibilidade também de o ProUni, né? ProUni FIES. O Titi, fala aí um pouquinho. ProUni que foi criado no ano que eu formei, inclusive. No ano que eu formei foi o primeiro ano do ProUni, foi 2005. 2004 para 2005. Em 2004, quem prestou o Enem em 2004 conseguiu acessar as primeiras bolsas do ProUni. O ProUni, que é uma bolsa, um incentivo do governo para utilizar as notas do Enem e você participar de uma seleção ali de bolsas de estudo em universidades particulares. É um processo extremamente interessante, bem democrático também. O governo, as universidades não disponibilizam bolsas, o governo paga tudo, né? A universidade não está fazendo nada de bom grado, mas ela existe ali uma parceria, exatamente. É uma PPP, né? Parceria público-privada. Exatamente. E que viabilizou muita gente estudar nesse período que ainda o Enem que ainda não existia o SISU. Então, o ProUni veio um pouquinho antes. Então, isso foi muito interessante também no processo de inserção de pessoas no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, não, na universidade. E, por consequência, no mercado de trabalho, porque aquele indivíduo, ele passa a ter um diploma de ensino superior. Sim, né? Então, ele tem ali portas abertas, né? Muito mais portas abertas nesse processo, né? Exatamente. E numa tentativa de aumentar, né? Porque, assim, o professor de história sempre, né? Historicamente, somos um país muito atrasado em educação, lamentavelmente. Se você comparar aí com dados dos países vizinhos, né, a primeira universidade criada no Brasil é século XX, a primeira universidade criada na Argentina é século XVI. Olha só, então, você tem um séculos, né? Séculos, estamos falando de hiato gigantesco, sabe? Então, Isso só na América do Sul, se você colocar na Europa, você já tinha século, se você sei lá, 14. comparar com a Europa, então é mais covardia ainda. Mas se você for aqui do lado, né, você pega dados estatísticos de ingresso em universidade dos jovens, Colômbia e Brasil, né? Não vou lembrar o dado de cabeça, como a gente vai ficar gravado, vamos arriscar aqui. Algo em torno de 40 jovens, né? 40% dos jovens ingressam na universidade na Colômbia. No Brasil, estamos em 18 ainda. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse Percentual percentual lá é legal, né? Aqui em contrapartida, o nosso percentual é muito ruim. Esse aí que você falou é interessante, só para jogar um pouquinho de conversa fora, mas 18% ingressam na universidade. Mas esses 18% eles se formam? Eu acho que é um outro fator aí que deve existir Você entra, evita sair. Exatamente. Será que desses 18% que entraram na universidade, será que eles concluíram a universidade? Também, aliás, uma coisa também, hein? Para você vestibulando, né? Você é capaz de entrar. Acredite em você. Mas também você vai ter que ter muita força para sair. Se formar na faculdade também é um desafio. Tá? E bota desafio nisso, né? Porque existem várias outras questões. Quando você entra, cabe até para um próximo podcast, né? Sobre a forma de estudo, se deparar com disciplinas que você nem sempre lhe agrada. Então, morar fora, outras condições que gera ali elementos para você, às vezes, questionar. Vou conseguir isso? E às vezes na inocência. E às vezes isso acontece na inocência mesmo. Vou dizer por mim, por exemplo, quando eu fui fazer química, eu era apaixonado por química. Sou apaixonado por química. Acho que é uma disciplina maravilhosa. E é lindo. Não, é legal. É lindo. É bacana. É difícil pra a gente zoa, mas é bacana. É difícil demais. Mas eu não tô zoando ainda. Mas é muito legal. Só que eu cheguei na fazer química, você acha que você vai estudar só química. Aí cheguei lá, cálculo 1, física 1, que mineralogia. No primeiro ano, primeiro semestre, assim, vixe, tem que saber tudo isso pra saber química? Eu só queria fazer reação, só queria fazer os negocinhos mudar de cor, laboratório. Era isso que eu queria. Nossa, você entende que é muito diferente a realidade, né, do que você precisa para estar no laboratório, o que muito vem amplo, antes, né? É tudo muito amplo para você chegar naquele contexto minúsculo ali, né?
Nós temos o FIES também. Temos o FIES, que aí o ProUni, ele é Ele te são dá bolsas, bolsa, né? isso, que pode ser de 100%, né, pode ser de 50%, tem alguns critérios, né, o aluno ter feito ensino médio no ensino público, ter uma faixa de renda, Sim. né, que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas está disponível nos canais oficiais do MEC, né? E aí você tem também a possibilidade do FIES, né? O FIES já é o financiamento estudantil. Então você entra, né, com a sua nota do Enem, você entra com esse pedido de financiamento. Ô, gente, a ideia do café é real, tá? É mais um gole de café. Não é força de expressão, não, tá? E o que eu tô fazendo aqui? Mais um gole de café. Exatamente. E aí, então, o financiamento estudantil, né? O FIES, você tem a possibilidade de começar a pagar isso depois de formado, né? Então, eles estão mudando a legislação porque tinha uma carência de 18 meses. Então, a partir do momento que você concluiu o curso, você tinha um intervalo até 18 meses para começar a pagar. Retiraram isso e tem uma discussão dentro do MEC para ver se vai voltar essa carência ou não, porque você sai recém-formado, né? Como conseguir um emprego? Como conseguir um emprego, então A ideia dos 18 meses é muito justa. Agora tem que ver a viabilidade econômica disso, né? Sim, principalmente porque quando a gente fala de FIES, nós estamos falando de cursos, às vezes, de alto valor de mensalidade, né? Sim. Então, eu estou falando de um curso como a medicina, em que uma mensalidade hoje numa faculdade particular, uma universidade particular, custa acima de 10 mil reais. Sim. Então, assim, é viável. Tem todo o mercado que colabora para um recém-formado em medicina consiga. Mas até que ponto, né? Exato. O FIES, ele também tem uma avaliação prévia sobre renda familiar, né? Sim. Então, você pode, através do FIES, conseguir ali um financiamento de 100% se você tem até 3 salários mínimos na família. Você também tem a possibilidade de um financiamento de 50% se você tem até 5 salários mínimos dentro de casa. Então, tem uma questão, mas aí a gente fala de financiamento e não uma bolsa dada pelo governo. Aí tem essa Você vai diferença. custear isso. Porque existe um banco por trás. Isso daí também existe, né? Bancos privados, inclusive, né? Nem o FIES, ele não é necessariamente uma... É um programa do governo, mas que envolve também parcerias privadas, entre elas os bancos privados, né? Não é só a Caixa, por exemplo, que é um banco público mais comum para financiamento, né? Existem outros. E o legal também do Enem é que tá na moda, né? Agora a gente fala assim, um monte de gente fala assim, nossa, eu quero mudar para Portugal, né? Tá na moda, Portugal tá na moda, né? E até os treinadores de futebol no Brasil também são a maioria portugueses, né? Mas vamos deixar de lado. Vamos deixar o futebol de lado, porque vai Corinthians sempre. E aí, assim, a gente... Claro que daqui 5 dias tem o jogo contra o São Paulo. Nós vamos voltar aqui classificado. Pode ter certeza. Não, né? E Portugal é uma possibilidade, porque você tem várias faculdades que aceitam a nota do Enem. Sim. Universidade de Coimbra, de Porto, né? Para você ingressar... Então, peraí, eu vou fazer o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, no Brasil, para entrar numa faculdade em Portugal? Sim, rola. Você pode fazer isso, tá? Dá pra você nesse momento é só Portugal que aceita? Tem algum outro país? Que eu me lembre, só Portugal. Por uma questão de língua e tal. Inclusive, né, eles estão até... E legislação também, acho que a legislação a legislação educacional, tem todos os acordos. Aí a Gabi pode falar melhor que nós, né? Os acordos sobre língua portuguesa, né? As convenções. Então, facilita bastante. Então, assim, é uma possibilidade. Às vezes, assim, eu sou jovem, né? Não é o meu caso. Mas eu sou um jovem de 18, 20 anos, estou pensando, estou querendo mudar na Europa. Pô, eu posso
eu quero fazer intercâmbio. Eu posso fazer um intercâmbio em Portugal, mas eu posso fazer isso fazendo uma graduação, Sem dúvida. via graduação. Existem alguns pré-requisitos para isso, né? Você não pode ter nenhum familiar que more ali na União Europeia, né? Você não pode morar na União Europeia, né? Eu estou prestando o Enem, mas eu já estou lá, ali dentro, só para entrar numa universidade. Não, né? Então, existem alguns pré-requisitos para isso também, mas que eu acho que não seria, né, algo tão Seria algo para não impossível. facilitar, Isso, não né? trapacear, Porque talvez, até né? porque deve existir, quem já mora lá deve existir outras formas, né, de ingressão ali dentro, né? E também eu acho que você não pode ter nacionalidade ali. Isso. Acho que Interessante. E além disso, tem os descontos também nas universidades particulares, né? As universidades ou faculdades particulares, elas também utilizam sua nota de Enem e te fornece ali um percentual. Isso. Às vezes, então, hoje você consegue em várias faculdades aqui de Ribeirão Preto e do Brasil, de um modo geral, particulares, através da sua nota de redação, modéstia à parte, a importância é indiscutível na resolução. Essa nós estamos perdendo. essa não é o que discutir. É sobre isso, Redação. entende? É sobre isso e tá tudo bem. A redação tem um peso muito grande. Para que você consiga certos descontos, né? Então, eu vejo alunos que tiram 920 na redação, 980 numa redação, que é 1.980, que às vezes não conseguiu ingressar na faculdade que pretendia, dependendo do curso, ele pode pleitear aí descontos em faculdades particulares, né? Pela nota da redação mesmo. Sim, sim. Não, e é muito comum, o pessoal consegue. Universidades aqui em Ribeirão Preto tem muitas que utilizam esse processo. Uma muita segunda informação, até, né, para falar sobre, até de SISU, é que o SISU ele tem uma segunda chamada no meio do ano, né, Sim. um segundo momento no meio do ano. Lá no Desenrole, né, no curso em Cravinhos, a gente teve uma aluna aprovada pelo SISU no meio do ano. Então, ela não foi aprovada no Enem no fim do ano, mas como teve essa recolocação, né, agora no meio do ano. Então, assim, é interessante o aluno que está nesse processo de estudo também não desistir, né, porque muitas vezes no meio do ano ele consegue sua colocação através de SISU, né. Então, é um processo, né, estudar, para quem estuda, quem está com essa vontade, né, de entrar numa universidade, a gente sabe o quanto é difícil, quanto é cansativo, quanto precisa de foco, né? E a ideia do podcast é realmente trazer uma leveza para aquilo que é tenso, né? Sim. Mas não desistir, isso é muito importante. Não parar no meio do caminho ou não antecipar um cansaço, manter um ritmo. Se precisar fazer uma pausa, faça, mas não desista, né? Sabe que eu costumo comentar com os meus alunos, eu falo assim, você constrói uma aprovação no Enem, na UNESP, na Unesp, na Unicamp. Eu costumo falar o seguinte, preparação para o vestibular, ela é maratona, Uhum. né? Então, o que é aquela maratona? Você começa a correr, você tem um ritmo, né? Mantendo um ritmo, uma marcha, e lá naquele final você dá aquela acelerada para a linha de chegada. Então, você não pode acelerar muito no começo, senão você cansa e vai ter que parar no meio, entendeu? Então, você tem que ter um ritmo, né? Então, não adianta você estudar, por exemplo, 14 horas num dia e ficar 3 dias sem estudar, entendeu? Então, A ideia é a consistência, isso. né? A consistência do estudo, isso é o mais importante, né? E a gente aprende isso, né? Recentemente, eu estava conversando com um aluno, aí um aluno chegou para mim, eu precisava saber disso, disso, disso. Eu falei, como você se organiza? Eu estudo tantas horas. Nossa, legal seu plano nessa sua organização de estudo. Ele utilizou essa expressão e para mim foi muito marcante. Professora, o importante é você ter consistência. O aluno me ensinando, né? E é isso, né? A gente está nesse processo Isso é muito também. interessante. Um projeto que eu tenho lá na Prepara é de treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de jovens, principalmente. Sim.
E uma das coisas que eu bato muito na tecla com eles é a questão da constância. Eu uso consistência, eu uso a constância, mas no final acho que a gente quer o mesmo benefício para eles, né? Que é que Sim. tenham todos os dias uma rotinazinha, ou então o termo seria consistência, uma constância mesmo. Todo dia fazer um pouquinho, não fazer 14 horas num dia, no outro dia não fazer nada. Sempre ter essa rotina de estudo, isso é muito importante, muito importante. É. Pode ser uma rotina, pode ser um cronograma semanal, pode ser diário, pode ser mensal. Você vai fazendo sua constância, vai fazendo ali que Porque o processo tende a ele dar é certo. um processo gradativo. Não tem como você achar que você vai estudar 14 horas, que você entendeu tudo que você precisava. É gradativo. Mente nenhuma aguenta isso. Igual a produção de um texto, né? Eu tive uma aula de redação, eu entendi tudo, agora eu vou saber produzir um texto. Você não vai, né? Sua primeira aula de O redação, máximo que você vai entender é a estrutura dela. E A ainda redação tem assim, que ter isso, isso e você isso, né? precisa estudar todos os dias estrutura. Todos os dias, Então, sim. todos os dias não, sempre, né? Para produzir um texto. Estou pensando aqui, já que você está falando da redação, vamos falar da redação. Fale um pouquinho das características da redação, que você domina, manda tão bem. Vamos sim. Nós estamos falando de uma prova, que é um texto dissertativo argumentativo, que vale 1.000 pontos, né? Dentro do Enem. Se a gente está falando especificamente hoje de Enem, dentro do Enem, né? E 1.000 pontos é um valor significativo, né? Para uma prova que abrange linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza, a parte de matemática, né? De exatas. Então, 1.000 pontos em uma produção de texto de até 30 linhas é algo que você precisa se dedicar, ter constância semanal para a produção de texto, né? Então, a gente fala de um recorte temático que o Enem sempre traz uma problematização. Então, o tema que ele traz para a gente é um tema que levanta um problema, né? E a partir desse problema, no fim desse texto, você vai tentar traçar propostas para Uma solucionar. solução. E né? E o legal, assim, embora não seja minha área, mas a gente trabalha junto há um bom tempo, eu acho que o legal é se atentar sempre à questão das atualidades, né? Com a prova, com a redação. é imprescindível, né? Eu acho que quando a gente fala de redação Enem, a gente está falando de uma prova que vai dar peso para algumas competências, né? Então, o domínio da língua portuguesa, da norma padrão, né? Então, a concordância, a pontuação, a acentuação gráfica, 20% da sua nota. A parte de repertórios, né? De referências externas, ele propõe ali a voz de repertórios, mas a gente também pode falar em referências externas, é 20% da sua nota também. Então, de 1.000, de 20 em 20%, eu estou falando de 200 pontos ali de 1.000, tá certo? A articulação das ideias, 20%. A proposta de intervenção, de solução de problema, 20% da nota. Então, ele dá a mesma base, né, o mesmo peso para todas essas questões, né? Como você desenvolve um tema, como você articula as ideias, como você utiliza da língua portuguesa ali para traçar um convencimento do seu ponto de vista. Então, quando eu falo de referência externa, eu tenho que pensar que eu preciso estar atualizado, que eu preciso entender, né, ter noções mínimas de história, filosofia, sociologia, porque um problema, ele nunca é um problema, quase nunca é um problema isolado, ele vai sempre fazer uma referência histórica. É Ele importante, sempre tem o passado por trás. é importante falar que não depende da criatividade, né? A pessoa não precisa ser a pessoa criativa para fazer uma boa redação. Precisa saber a estrutura e criativo, talvez no sentido de utilizar de estratégias, né, para o convencimento, né, através do seu ponto de vista. Mas você precisa principalmente saber como convencer o leitor, e isso sempre se vinculará a uma abordagem, um embasamento externo, né? Então, a sua voz não é única, o seu pensamento é um pensamento comum de certo grupo, né? E ele precisa ser embasado a algo, né? Então, historicamente, filosoficamente, sociologicamente, ou por uma questão de cotidiana, de sociedade, ele precisa.
por um fato, por um dado, por uma pesquisa, ele precisa. Então, a redação em si, ela articula muitas outras áreas. Ela articula a história, ela articula a biologia, ela pode articular a química, ela pode articular ficção, literatura, ela vai articular o cotidiano, porque é uma questão de sociedade, é um problema, né, de sociedade ali dentro. Então, como fugir disso? Então, hoje eu preciso estar atualizado, né? Eu brinco com os alunos, eu penso assim, olha, o tema do Enem normalmente está sendo produzido entre março e maio, né? Porque aí a prova já está pronta do Enem, né? Então, o tema de redação, então você tem que estar atualizado para o Enem nesse período, você tem que estar de olho, você tem que estar antenado. Na verdade, o indivíduo antenado é um indivíduo com muito mais senso crítico, né? Só fazer um parênteses. A professora Gabriela acertou o tema de redação ano passado, né? É verdade. Nós também acertamos, não foi? Nós trabalhamos juntos aí com as questões dos povos originários, né? Então, mas é porque isso, eu tenho bola de cristal, nós temos bola de cristal? Não, nós trabalhamos com isso há muito tempo. E a gente observa o movimento de sociedade. E a gente observa que essas questões estão sendo discutidas com mais frequência. Então, pode ser que... E aí foi lá e foi, né? E deu certo, né? Muito bom.